Fala galera, beleza? Mas aqui para mais um episódio, estou tendo a honra de ser recebido. Hoje é nem receber, vocês estão vendo que ele está aqui, ó, na cada da TWS. Estou aqui por Maria Gabriel, fui super bem recebido, tá, gente? Aí que vai já no off, já desde quando ele chegou aqui, né? Eles já começaram a contar a parte da história, né? Aqui, veio aqui, preparamos todo o espaço, mais a parte da história, e a gente está tendo que interromper toda hora. Vamos gravar, vamos gravar. Você chegou aqui, era o meio-dia, só para si. Hoje você vai fazer análise agora. 15 para 15 para 5, né? E aqui não conseguimos começar ainda. Mas vamos tomar. Já falamos a dessa. É isso aí. Eles têm uma história incrível, tá? Vocês vão conhecer a história deles aqui. E, Regisão, eu quero agradecer você. Nós que agradecemos os professores aqui. Literalmente, totalmente abandonou o sítio em casa. Marcos está aqui também, foi quem fez a ponte. Nós que agradecemos. Tá aqui na só sedosa. O Marcos está no bastidor, está tímido, não sei porquê. Vamos descobrir, mas é assim. Vamos lá. Só lembrando, no episódio do Marcos a gente falou sobre isso, tá? E o Marcos vai estar iniciando um podcast também. E o projeto aqui, ó. Vamos fazer. Na verdade, vamos nos unir. Às vezes vai acabar saindo uma coisa muito maneira. Tá todo mundo trabalhando. É isso aí. Ele já Conexões. totalmente ao contrário. Ele tá falando celular, né? Conexões. Isso é super lábio, gente. Então, mais Gabriel, à vontade, quando se apresentar, vai a gente começar a contar a história da TWS. Quem começa? Começou o Gabriel, que ele falou que eu tava começando no off, lá no off. Ele tava falando que eu tava começando detalhadamente. Então ele vai bem inserindo. Não, ele vai inserindo e vamos mexendo. Tá certo, né? É engraçado, né? Como é que o destino nos leva, né, a cruzar. Que tem coisas que nós não falamos no off, né? Mas coincidentemente, nós nos conhecemos, né, no mesmo período, começamos a trabalhar juntos na mesma empresa, no mesmo tempo, mas na parte comercial, eu na parte técnica. E como é que o destino leva, né? Nós nascemos no mesmo dia. Caraca, 4 de janeiro. 4 de janeiro. Esquecemos de falar isso aí, mas é verdade. Nós não chegamos a falar, né? Nós nos conhecemos. Então temos várias coincidências que a vida foi nos levando, né? Desde o início, né? Desde o início que lá nos primórdios, em 2021, 2001, perdão. Em 2001, salvo engano, foi abril ou maio de 2001, nós começamos. Você entrou na minha frente. Você entrou, acho que eu entrei em julho, acho. Julho? Não. Foi em julho. Entrei em julho, Acho que foi em julho. Foi maio? Foi maio. Eu, salvo engano, eu entrei em abril e você entrou em maio. Nós começamos a trabalhar em maio, mais ou menos. E coincidentemente também, né? É mais ou menos essa faixa de tempo. Que coincidentemente também foi quando nós abrimos a PWS. Se você pegar ali... Sim, verdade. Na verdade, o início da PWS no contrato social foi em maio. Abertura, nós começamos antes, de forma informal, né? Mas valendo no tete a tete, no documental, né? Foi maio. Então, assim, nós começamos a trabalhar juntos, né? Eu entrei, na época, numa oportunidade como técnico, precisava trabalhar, meu pai havia falecido, tinha alguns objetivos de vida, que ia casar na época, eu precisava trabalhar, eu não arrumava meu primeiro emprego, vamos colocar dessa forma. Aí eu tive a oportunidade de trabalhar como operador estereográfico naquela época, né? Mas eu não conseguia arrumar um trabalho no meu segmento. Eu queria estudar, queria crescer, queria ter oportunidade, mas aquela luta do primeiro emprego, né? Eu com 20 anos, 21 anos, entre 20 e 21, precisava e não abria portas, né? Fui fazer uma entrevista para estagiária,
Mas aí, não, como eu já tinha me formado como técnico, não podia ser estagiário, tinha que entrar como técnico. Tive a oportunidade de começar a trabalhar ali como trainee, técnico trainee. Entrei e logo após iniciou uma seleção para vendedores da empresa, onde o Maia entrou como vendedor, ele com mais 4 ou 5 rapazes na época, né? E o Maia se destacou como vendedor. Sem contar que ele entrou nessa parte antes, para a parte de técnico trainee, eu entrei como vendedor, mas foi na época que teve o primeiro apagão, o primeiro boom. O dono da empresa quis investir nisso aí porque é o mesmo segmento que nós trabalhamos, que é energia para missão crítica. Pô, então o mercado estava bombando. Dava naquela época que apagava o Brasil todo, o apagão, né? O apagão, isso aí. Então estava tendo apagão no Brasil todo, do nada, né? Caiu o sistema todo de energia. Então, Você vê que o problema persiste até hoje. Persiste até hoje. Nós estamos falando de 25 anos, né? 25 anos, esse problema ainda persiste, né? E foi aquela deixa, porque o mercado, né, naquela época, tinha vários segmentos para a gente poder atuar, né? E você vê como é que é o destino também cruzando pela segunda vez, né? Eu acabei de falar que nós começamos a trabalhar na mesma empresa dentro do mesmo período. Eu tinha tido 6 meses antes a oportunidade de começar no meu primeiro emprego. Desse meu primeiro emprego, eu trabalhava como operador estereográfico. O Maia, coincidentemente, trabalhava vendendo equipamentos de fotocópia. Fotocópia. Suplemento de cópia. De fraude. Ele vendia a Tony, vendia Tony, máquina de xerox, né? Fotocopiadores, né? Então, assim, como é que eu estou falando para você que o destino ele vai moldando os quebra-cabeças, como é que a gente vai se cruzando, né? Coisas parecidas, né? Similares. E nós começamos a trabalhar ali juntos, né? eu me lembro que o primeiro cliente que eu estava iniciando ali, que tinha que fazer um trabalho, né? E o meu primeiro trabalho, nós tínhamos um diretor comercial, ele colocou os vendedores novatos para ir no cliente dele, junto com uma equipe técnica. Eu cru, também não sabia nada, fui como técnico junto com ele, que era vendedor, né? Para fazer uma dinâmica de grupo mesmo, para fazer aquela interação, A média do governador. E daí a gente começou a caminhar nessa trajetória de energia, no segmento de energia, mas com um diferencial, né? Que é energia para missão crítica, que é o quê? Tudo aquilo que não pode se desligar em hipótese alguma, né? Ou seja, um hospital não pode ficar apagado, né? Uma grande indústria não pode ficar apagada, né? Tudo aquilo que não pode, um banco não pode ficar apagado. E aí essa foi a nossa especialidade. Nós nos especializamos nesse segmento. Tudo aquilo que em hipótese alguma pode perder informação, pode ficar desligado. E aí nós começamos a trilhar essa jornada com um diferencial, né? Eu, naquela época, estava com um objetivo muito forte, não podia, em hipótese alguma, perder o emprego, não tinha recursos, né? De onde eu vim, era tudo muito sofrido, né? Nunca faltou comida, mas a minha vida foi, né, estudei escola pública a minha vida toda, fui bolsista. A minha mãe colocava o café para coar de manhã, colocava para secar o coador no sol, para coar o café da tarde, né? Então, a proteína ali, aquela carne ou o frango, fazia pastel para poder render, porque tinha pouca proteína, para poder não faltar, né? Nunca faltou comida, mas as coisas sempre foram bem reduzidas, né? Bem. Então,
É o que eu sempre falo, né, para a equipe, né? A gente sabe o que é não ter. E aí, quando a gente não tem, a gente vai galgando para poder conquistar. E aí, quando a gente vai conquistando aos poucos, a gente vai lutando para não regredir. Para poder manter, e aí vai aquela gama. Evolui, né? E naquele momento, eu muita gana ali para trabalhar. Então, eu trabalhava e a minha parte eu fazia com visão de dono, como se eu fosse dono da empresa. Não podia deixar a peteca cair, não podia perder o emprego. Então, não podia dar zebra. Tinha que estar bom. Todo dia tinha que estar bom. Né? E o Mário com a mesma percepção, aquela sempre aquela visão do tipo, pô, cara, eu sou vendedor. Eu tenho que vender, eu vou ter que bater minha meta. A meta é essa, então eu vou ali. Eu vou sempre ali buscando. Né? E diferente das pessoas que a gente trabalhava ali no dia a dia, né? Que quando eu fui lá, comecei a trabalhar, fiquei 30 dias, o pessoal que é antigo me sabotando. Assim, cara, eu vou até te cortar, mas eu vou falar um negócio sério que eu aprendi e levo para a vida e é verdade. Por isso que a gente deu certo e trabalhamos de forma certa. Você valorizava o seu trabalho e eu valorizava o meu trabalho. Sim. Nossos colegas eles não valorizavam. Não. Entendeu? É verdade. Você tem que, pô, assim, ter uma. Acho que é na Bíblia que diz uma passagem dessa que você tem que honrar o seu trabalho. Você tem que honrar onde você trabalha, você tem que. E assim, em todos os lugares que nós passamos, nós fizemos o nosso melhor. Sempre pudemos fazer o nosso melhor, entendeu? Dava o melhor. Aquilo. E não dava também, a gente falava, ó, cara, pra mim não dá. Cheguei no limite, infelizmente não dá mais pra mim. E de boa. Porque isso aí faz parte também. Chega um momento que você já deu tudo aquilo que você podia dar, que você não aguenta mais. Né? Não aguenta mais que é tipo, pô, já cheguei no meu limite psicológico, no meu limite físico, né? Chega momentos que você fala, pô, calma aí, eu tenho que respirar. Para mim, daqui em diante, eu não vou conseguir produzir. Você já não consegue chegar naquilo que você quer se propor a fazer. E aí você vai começar a cair e aí não dá. Aí você vai receber mais pressão e aí você tem que saber até onde você consegue chegar também. Qual é o seu limite humano para aquele negócio. Né? E é o que o Maia falou. Nós trabalhávamos ali de uma forma diferenciada. Né? É a nossa obrigação, é uma troca, né? Você se propôs aqui. Pô, é o que me sustentava na época, entendeu? Daí, Então, assim, porra, onde a gente tirava o nosso sustento. Porra. Então, a gente se dedicava para ter ali você tirar o proveito, tirar o seu dinheiro, entendeu? E tocar. E aí o que acontece? Ali eu fiquei 30 dias, eu falei, caraca, ninguém ensina nada, ninguém queria me levar para campo. Né? Eu ficava no laboratório, todo mundo indo para campo, eu ficava lá o dia inteiro. Eu falei, cara, eu vou... Era programa manual, né? Não, aqui que falava, eu falei, pô, Você pegou programa manual. eu vou perder meu emprego. Porra, eu preciso do trabalho, eu precisava trabalhar. E aí eu falava assim, caramba, ninguém me leva nada. Quando estão ali, ninguém me ensinava nada. Aí as atividades, a maior parte em campo, né, indo para a rua. Eu falava, cara, o que eu vou fazer? Se eu ficar aqui dormindo, o patrão vai ver, né, as pessoas vão ver. Que eu tô pagando, esse cara tá fazendo o que dentro aqui? Aí o que eu fiz? Depois eu fiquei sabendo, né, da história completa, porque tinha uma história paralela que é o seguinte, aí, esse cara tá vendo, entrou como trainee, vai perder para pegar nosso emprego, aí, para pegar nosso trabalho. Eles viam você como ameaça. Uma ameaça. É assim, é uma sabotagem sem necessidade nenhuma. Sabe? É uma sabotagem de pessoas limitadas, sem cabeça. Mas eu só soube disso um ano depois, tempos depois, né? Aí o que eu fazia? Eu falei, cara, eu limpava o laboratório todo.
todo dia. 2, 3 vezes, limpava as baterias, desmontava, montava, sentava na bancada. Eu pedia manual para poder ler. Não entendia nada daquilo. Eu não sabia que equipamentos eram aqueles. Porque uma coisa é você estudar sobre televisão. Você conhece uma televisão? Uma coisa é você estudar um manual, ver alguma coisa técnica de um rádio. Você conhece um rádio. E o que é um no-break? O que é um gerador? Nunca vi na minha vida. Até você ouvir que falar, tem muita gente que não sabe. Tem gente que trabalha no segmento há 20 anos. O break estabilizou a mesma falha. Não, tem gente que trabalha nesse segmento há 20 anos e não sabe o que é no-break. E vende. Isso aí. E vende. E vende. Tem gente que fala a asneira e não entende daquilo que comercializa. Dono de empresa que não sabe nem o que é no-break. Mas fala com uma convicção como tivesse base técnica. Então, assim, não é algo... Hoje, a internet, ela é aberta. Você tem dúvida, você pega aqui o celular, coloca no Google, o que é no-break? O cara vai te explicar. Sistema interruptor de energia. Ele vai te Não é pra caralho. Estabiliza. até o próprio nome. Já ninguém... Você quiser, o break, que não para. Já tá ali. Ó. Ó, manual, me fala aqui vamos falar sobre o no-break. Ele vai te dar o curso, vai te dar alguma coisa. O Google hoje ele te explica, né? A internet ele te explica. Mas quando nós estamos falando de 2001, 25, 24, 25 anos atrás, a internet era discada. Não tinha isso. Não teve esse boom. Acesso toda a informação do que tem hoje. Naquela época, a gente ainda assinava o memorando. Não tinha esse meio que a gente tem hoje de comunicação. Era memorando. Você usava fax. Se usava fax, exatamente. Então, nós estamos falando aí de rebobinando a fita de 25 anos atrás. É óbvio que a tecnologia ela se avançou e o degrau dela ela foi exponencial, né? Ela foi rápida, né? Ela expandiu. A tecnologia deu um boom. Deu um boom muito, muito. Hoje o que a gente tem de informação na palma da nossa mão, né? E onde eu estou falando que um telefone celular naquela época não tinha um telefone celular, né? A gente estava falando de agenda eletrônica, de BIP, né? De BIP. Na verdade, vocês tinham pager para ser acionado, né? Então, assim, Quem ficava de plantão. quem ficava de plantão é o pager. É isso aí. Nós somos de Leão, né? Que nessa época também tava tendo Nextel, você tinha que... Igual, Né? mas às vezes você tava comprando um iate pra ter um Nextel. É isso aí. Do que ia ser absurda. Tijoló. E você vê que a tecnologia melhorou, avançou, mas a energia continua a mesma bomba, né? Verdade. A energia continua sendo o mesmo gargalo. Nós podemos gerar energia, mas nós não temos transmissão suficiente. Então, a nossa maior perda de energia é na transmissão, porque não tem investimento em infraestrutura para segurar, para permitir que não tenha tanta perda na transmissão. Então, o que adianta? Você gera energia, mas você não tem transmissão suficiente. Você tem muita perda de transmissão de energia, onde tem muito apagão. Onde tem apagão é isso. Aí você coloca o carro elétrico na rua e coloca um gerador a diesel para poder alimentar os postes para carregar elétrico. Pô, cadê energia verde? Cadê? Dá. Mas não temos infraestrutura no Brasil de energia para poder sustentar o ar-condicionado quando liga todo mundo ao mesmo tempo. Mas tudo bem, estamos expandindo na questão dos carros elétricos. Um dia vai dar certo. Um dia. Mas hoje nós não temos infraestrutura para isso. Não tem investimento para isso, né? Então, isso já vem lá de trás. Né? Então, nós entramos nesse segmento e eu falei, caramba, eu vou perder meu emprego. Então, eu fiquei 30 dias ali, lendo o manual, tentando entender, não entendia nada, eu não sabia o que era, até que alguém chegou e falou, não, vem cá, vamos aqui, vamos pegar esses equipamentos aqui,
vamos consertar aqui, vamos ver aqui. Aí me ensinou a trocar a bateria do no-break. Porra, aquilo ali foi demais. Falei, caraca, mede isso, mede aquilo, como é que conserta o procedimento? Vamos mais. Vamos lá, vamos. Então tá para aquele pulmão, aquele gás que eu queria zerar. Aí falou, não, calma aí. Não é assim não, cara. Deixa aí com calma, cara. Vai fazer isso tudo agora e depois a gente vai fazer o quê? Vai ficar parado? Não, pega um só. Eu falei, pô, cara, pai, já tinha esquema, cara. Eu já tava querendo atrapalhar o esquema. Tava com muito gás, não podia ser gás. Não podia ter aquele gás todo. Só que, porra, não é. A minha pegada é outra. Eu não sou pago para ficar morcegando. Eu quero produzir, agilizar, fazer o que eu tenho que fazer, gerar meu resultado e vamos, né? E o esquema era outro. É. E aí, o que acontece? Eu era trainee. Acima de mim, tinha o Júnior A, o Júnior B, né? O pleno, Pleno A, pleno B e o sênior. Em um ano, eu já estava fazendo as mesmas atividades que o técnico sênior. Só que eu era trainee. Salário de trainee, tudo de trainee. Só que já dominava, né? Sênior. Por quê? Quando eu fui começar, aí começa a equipe a fazer os testes, né? E aí, vamos mexer aqui no outro Nureik. Aí eu fiz curso na fábrica, faz assim, faz assado, tá. Pô, mas set point não é esse não. Como é que não é? Eu fiz curso na fábrica. Pô, não é. Set point não é esse. Não sei o que. Falei, pô, pega o manual. Como é que você sabe? Eu falei, pô, porque eu li o manual. Pô, fiquei 30 dias. Eu li todos os manuais uma porrada de vezes. Eu tinha que saber. Eu podia não entender, podia não saber fazer. Mas o que estava escrito eu sabia. Pô, eu li aquele troço, podia fazer um concurso para mim que eu ia passar, pô. 30 dias sentado só lendo o manual. Para aquilo ali eu sabia. Então, no final, os 30 dias de sabotagem foram bons para mim. Sim. Porque eu não sabia a prática, mas a teoria... eu sabia de tudo. Podia falar comigo, não sabia o que era. Eu não sabia o que é esse celular. Não sabia o que era o celular, não sabia abrir o celular. Mas tudo que é configurado nele, né? Ou seja, eu não sabia nada que era o no-break, nada que era o gerador, mas todas as parametrizações que vinha no manual técnico eu sabia. Eu li. Então, é a receita de bolo. Isso me ajudou ao longo dos anos. Por quê? Porque ali naqueles 30 dias, eu aprendi uma metodologia de trabalho que eu carrego até hoje e que nós tentamos passar para a nossa equipe técnica. É o passo a passo, a receita de bolo, não pula a etapa. Quando a gente pula a etapa, já era. Não adianta. Então, aquilo ali, por mais que tenha sido feito uma limitação, um pensamento arcaico, aquilo ali foi uma experiência de vida que nós dois aplicamos para a empresa totalmente diferente. O conhecimento está aqui, quer o manual, pega uma cópia. Hoje é tudo digital, copia, está aí, está o acesso. Porque não é limitando o acesso à informação que você vai formar bons profissionais ou que você não vai ter concorrente. É você dando a informação, você vai agilizar o processo, você vai gerar um resultado maior. E se o profissional vai ficar dentro da empresa ou não, não tem nada... Isso é ignorância do ser humano, você reter informação, pô. É limitação. É limitar, porque assim, você não vê, porra, tem os livros. Os livros são abertos, porra. Você lê, não viu que ele leu o manual? Porra, então, assim, a pessoa que detém o conhecimento, ela tem que passar o conhecimento adiante. E isso engrandece até ela, enobrece a pessoa, entendeu? Pô, e tem umas pessoas que acham que, não, eu vou fazer a minha parte aqui, achando que eu fazendo a minha parte aqui, ninguém vai saber o que eu faço e vou estar garantido. Porra, meu irmão, não tá. Ainda vez aquela teoria de tipo, não posso passar o lugar. É exatamente, é totalmente ao contrário. Pô, você não é assim que você vai garantir o seu espaço, você vai se limitar
dentro de um espaço tão pequeno que você vai perder seu tempo ali e você não vai ver nunca o horizonte. E aí foi o que aconteceu. Foi uma grande virada de chave, né? Que nós aplicamos isso desde lá de trás, sem esse tipo de limitação. Então nós começamos a trabalhar juntos. Em pouco tempo, eu já estava forçando a barra para um outro tipo de metodologia, onde que, sem essas limitações, sem esse atraso de vida, sem atrasar o meu colega, mas sem prejudicar a empresa que pagava o meu salário, né? O Mário já começou a trabalhar ali, ele vai contar a história dele logo nessa primeira empresa, já começou batendo as metas que tinham que ser batidas, porque ele entendia que ele tinha que fazer aquilo ali é o salário dele, e sem limitação, sem ficar acomodado numa ajuda de custo. E aí eu percebi que foi a minha segunda sabotagem na mesma empresa onde eu estava trabalhando. Fazer o trabalho como 100, mas o meu salário era de trainee. Eu ia ficar ali como trainee, ninguém ia me aumentar. Acabou, é aquilo. E aí qual foi a maneira que eu entendi que eu poderia fazer uma diferença no meu salário? Se eu vendesse algum serviço agregado à minha atividade. Fui no cliente, vi uma perspectiva de colocar um acessório no equipamento. Montar uma infra, colocar uma chave. Eu não vou fazer um serviço por fora. Ou do cliente. Né? Fechar um contrato. Ou fechar um contrato. Sugerir a proposta do contrato, o equipamento que não está tendo manutenção, que está desprovido, entendeu? De manutenção. Mas em hipótese alguma, eu ia fazer aquilo ali por fora. Porque se eu faço por fora, eu estaria lesando a empresa que paga o meu salário. Porque ia ser conflitante. Eu venho aqui para instalar o equipamento, vejo que ele não tem a infraestrutura necessária, falando, eu monto essa infraestrutura para você por fora e faço um ganho por fora. Mas a empresa onde eu trabalho, ela faz esse serviço, ela presta esse serviço. Então eu oferecia pela empresa. E ganhavam uma comissão pequena. Mas eu estou fazendo com que a empresa fature um serviço a mais, certo? Consequentemente, a empresa está saudável e eu tenho meu emprego. É assim que eu penso. E é assim que eu pensava. Quando chegava no laboratório, né, a proposta aprovada. Quem vendeu? Foi você? Então você que vai lá instalar. Não, mas eu não sei. Eu não sei montar. Você fala, não é teu, tu não vendeu. Você ferra aí. O problema é teu. Tu que vendeu, então agora tu aprende, agora tu não vende mais nada. Ou seja, é a sabotagem em cima de sabotagem. E de sabotagem que é absurdo. Cara, mas assim, tá bom, beleza. Mas eu não entrava nesse mérito de conflito que eu vou ter que aprender. Vou precisar de ajuda, aí também não é mais comigo. Aí existia o gerente, supervisor, que eles tinham que cuidar dessa situação. Porque se o vendedor vendesse, o departamento tinha que fazer, né? Beleza. E ali eu já entendi. Eu falei, cara, então quanto mais eu conseguir vender, porque eu estou dentro do cliente, eu vou conseguir melhorar um pouquinho o meu salário. Porque meu salário é um salário mínimo. Na época era R$150. Então é muito pouco. Né? Eu recebi a base, né? E eu comecei a trabalhar lá e tinha que ter habilitação. Eu não tinha habilitação, não tinha dinheiro para tirar habilitação. Até o momento que o meu gerente chegou e falou, o negócio é o seguinte, tu tem habilitação? Não. Tem 6 meses para tirar habilitação. Se você não tirar habilitação, você vai ser demitido. Eu bati a meta, fazia tudo que eu tinha que fazer. Eu falei, cara, agora ferrou. O que eu passei a fazer? Vendi o meu ticket para poder pagar a autoescola. Aí eu levava todo dia 2 sanduíches de pão de forma com pasta de atum
Eu comia na rua, dentro do carro, com água. Eu levava. No carro de carona, De carona, porque eu não dirigia. você tava com um outro técnico. Aí eu tinha um técnico, outro, falava, não, que isso, Gabriel? Vamos lá, que eu vou pagar tua almoço. Eu falei, não, eu fico aqui, eu espero. Sabe, aquilo ali é uma opção minha, é uma escolha minha. Né? Então eu vendia meu ticket, pagava a autoescola e eu falei, cara, eu tenho que passar na autoescola, entendeu? Porque eu não tenho mais dinheiro para pagar aula extra. Segundo, eu não posso perder meu emprego. E sempre colocando um objetivo de vida aonde eu queria chegar, onde eu tinha as minhas metas. Tinha criado metas para minha vida. E ofertando trabalho, né? E como é trainee, ou seja, mesmo fazendo trabalho de sênior, eu não dirigia. Eu carregava a mala dos técnicos, que era sênior, pleno, júnior. Eu era trainee. Não me interessa se chegar em campo, eu ia fazer, não interessa o resultado que eu chegava. Eu carregava a mala TED. Mas o nosso uniforme é a roupa social. Né? Mas tinha que entregar equipamentos. Então, estacionava lá no centro da cidade, aí tinha aquele burrinho sem rabo, né? Não tinha carrinho, não tinha nada. Colocava os equipamentos para entregar, as baterias para entregar, e era o quê? Era o trainee. Então eu andava, carregava com burrice sem rabo as atividades. Tudo bem, faz parte do processo. Você jovem, né, 21 anos, batia aquela vergonha, né? Você ficava envergonhado, né? Porque, é uma coisa que a gente pega aqui, né, hoje na nossa posição, por mais que a gente fale, sacaneie, brinque, né, zoe, mas é meio desumano, vamos colocar dessa forma. Então, a gente preza muito, muito, e tudo que a equipe pede de ferramenta, de equipamento, a gente fala, podemos não comprar o de imediato esse modelo, poderemos buscar outro no mercado, ou vamos fazer um pouco diferente, vamos tentar usar a criatividade, mas a gente não nega. Só se não tem como, mas a gente busca uma solução. A gente entende o seguinte, se você quer ter um resultado, a gente tem que ouvir. Né? Não quer dizer que a gente vai atender tudo, mas a gente escuta, filtra e busca uma solução para aquilo, para que a gente possa atender e eles possam ter o resultado deles. Né? E isso aí foi, assim, a minha trajetória nessa primeira empresa onde nós começamos juntos, né? E aí é muito engraçado a questão do Mário. O Mário começou ali, ele umas 4, 5 vendedores, aí daqui a pouco cada semana saía um. Na verdade, assim, eu entrei cobrindo uma licença maternidade da vendedora atual, a vendedora que era atual lá do quadro de funcionários. E o que acontece? Eu fui entrevistado, me chamaram, eu fui aprovado no processo seletivo e fiz um treinamento interno com esse diretor nosso. Você é um cara muito sagaz, me deu vários pulos do gato. E depois do treinamento ele falou assim, vai pra rua, meu irmão, e traz o pedido aí. Você tem que trazer o pedido aí, porque você tem um prazo de 3 meses. Se não vender nada durante 3 meses, você vai ser desligado. Que é um processo, né? Porra, o caso na pressão. Aí eu entrei, nem me lembro mais quantos funcionários eu entrei, com quantos colegas, né? Porra, mas beleza. Me deram uma rota, que era Barra, Jacarepaguá, um pedaço do centro. E, porra, eu peguei, a minha rota ia de porta em porta.
ia de porta em porta. Aí, porra, tentava vender, não sei o quê, pô, não quero não, obrigado, e até algumas as propostas foram geradas, mas o que deu diferencial foi o seguinte, tinham ligações que tocavam para a empresa, e como estava na rota, se caísse na rota, mandava você ir lá visitar o cliente. Esqueci que eu acho que eu fazia Madureira também. Madureira eu peguei também a parte ali da Cascadura, Madureira, não sei. E caiu para mim fazer a visita nesse cliente. Deixa eu te falar, era Império de Serrano. Olha, São Império de Serrano, escola de samba. Aí, pô, fui lá, fiz um trabalho, me apresentei lá na época eu era presidente. E ela assim, pô, beleza. Era mais ou menos, acho que eu falei, era setembro. Perto do carnaval, ela, pô, você não consegue entregar os geradores para entrar no carro ali agora, assim, na data X? Falei, eu consigo. Tinha um bloquinho de pedido. Ela foi lá, eu tinha que... Mas sabe que nem usava e-mail direito, cara. Porra, preenchi um relatório lá de pedido lá com os dados do gerador, com o preço que foi passado para mim. A mulher assinou o pedido e me deu um cheque. Aí eu cheguei lá na empresa lá, botei, o pedido com um cheque aí. O que é isso? Pô, vendeu, não sei o que? Eu falei, pô, vendi. Pô, irmão, uma escola de samba, porra, minha coisa é 1.701, né? Vamos esperar compensar. Se compensar, a gente passa e fala com a fábrica. Aí passou, depositou dinheiro na conta da fábrica lá. Porra, o negócio estava aprovado. E foi lá, 3 geradores de cara. Aí a gente começou, né? Aí pega o gosto, aí tu começa. Pá. E nós temos uma colega de trabalho comum, que pela nossa história a gente vai citar aí agora, e vocês vão saber, né? Ela faz parte do ensejo, né? Porra. Aí comecei a vender, comecei a incomodar. E os colegas, coitados, que estavam, foram saindo. A rota dele passando para mim. E na época tinha aqueles programas na Globo, né? Que é Como é que é? Que o pessoal ficava na mata. Sem limite. No limite. Aí, cara, era da Serrada, a gente falava aí, vai quebrar crachá, abra nosso crachá aí, ó. Vai quebrar crachá aí, ó. Aí, porra, a galera foi indo. Só ficou um senhor, assim, não senhor, um colega nosso, um pouco mais velho, que viajava e fazia umas vendinhas, mas fazia em viagem. O resto, meu irmão, foi todo mundo limado. Aí ele não chamaram mais ninguém, e eu fiquei dividindo. Ele com fazia algumas coisas, fazia uns negócios. Essa nossa colega em comum atendia, vendia, ela é uma boa vendedora, até hoje ela é boa vendedora. Meu irmão, aí fudeu. Era tete a tete, irmão. Batia a meta, não sei o quê, e lá a gente tinha um prêmio. Quando a gente batia a nossa meta, por exemplo, na época era 100 mil. Porra, 100 mil na época era dinheiro pra cacete. Porra, era muito dinheiro, cara. E assim, porra, tu recebia 1% da tua meta limpo de premiação. Porra, então você... Cara, você é meio adulto, você vai ter que editar essa porra, e do nada ela entrou aí nessa porra aí. Mas vamos lá. Aí, porra, começou. Aí tinha, não sei, porra, tu tá pegando meu cliente, não sei o quê, aí era aquela confusão. Falei, não, o cara ligou pra mim, não tem cliente, pô, tá na minha área, porra, não é teu cliente, tu não atende mais, tu não... você já visitei. Porra, você visitou, mas tu não foi mais, porra. Fui eu que fui lá e ativei o contato. Aí, porra, beleza. Um diretor puxava pro lado dela e esse aí que nos ensinou puxava pelo meu lado. Aí, bom, irmão, fomos, continuamos lá. Continuei vendendo, continuei batendo meta. Eles receberam uma oportunidade de trabalhar. Na verdade, ela recebeu uma oportunidade de trabalhar. Olha só como é que foi engraçado, né? Aquela questão, né? Eu era trainee, fazia trabalho do SEMI,
mas não tinha investimento para curso para mim. Pô, eu chegava a murchar. A minha cara, meu semblante, né? Chegou mala nova, maleta nova. Pô, tava todo técnico, eu era trainee. Não precisava daquela mala nova. Pega dar a mala velha pro cara. Ferramenta velha, tudo que for velho. Falei, pô, tá bom. E aí veio a oportunidade de fazer um curso na fábrica. E aquilo ali ia cair justamente na semana do Dia dos Namorados, né? Em junho, 12 de junho, né? O rapaz que ia, né? O técnico que ia, a oportunidade era dele. Mãe, mas metia muito sete, muito sete. Aquele ali metia muito sete, mas era o queridinho da galera, né? Até bater o motor do carro, ele batia. Só fazia M. Aí falou, pô, faltando 2 dias do curso, né? O que ele faz? Ele vai lá, pô, tô com a perna fraturada. Porque ele não queria ir. Ele não queria ir. Anos depois a gente se encontrou, nós nos reencontramos, e ele se arrependeu plenamente disso, né? Por imaturidade dele, ele não foi. Aí me dá aquele curso de... Fala, pô, quem é que vai? Falou com o Gabriel, que ele não conhece, outros técnicos já tinham tido a oportunidade de fazer cursos, né? Sobrou ele. Você quer? Quero. Vou lá pro Rio Grande do Sul. Me colocar num foi do cacete que era na cabeça. Me colocar... Tô com a orelha gelada, perguntar. Pô, tá foda. Perguntar lá, né? Do administrativo, do hotel que ficava perto da fábrica, né? Em Várzea. Hotel, sim. Beleza. Todo mundo, de todas as empresas que eram representantes no Brasil, estavam hospedados naquele hotel. Ok. Pô, me colocaram no quarto sem ar-condicionado. O único quarto do hotel que não tinha ar-condicionado. Só que ninguém se atentou ao seguinte, que no Rio Grande do Sul, né? No sul, o ar-condicionado é quente e frio. Mas precisa do ar-condicionado, tá frio pra caramba lá. Pô, tu imagina. Cara, com o quarto que eu tinha, não tinha mais resto de sabonete pra poder colocar. Que é assim, eu acho que eu deveria ter sido 20º, 30º e tá lá resto de sabonete pelo banheiro, né? Higiene nenhuma. Um frio danado, porque não tinha ar-condicionado. O único quarto que não tinha ar-condicionado é onde eu tava. Então, assim, não tinha aquecedor. E é no subsolo, né? É um sótãozinho, né? Que eu via o pessoal passando na rua e vendo os pés. Caraca. Pô, olha, é filme mesmo. É um filme de terror mesmo. Cativeiro. Olha, eu vou falar pra você. Olha... Mas foi o curso que me deu, assim, me ajudou. Aprendi a beça. Aprendi muito naquele curso. E aí eu aprendi mais uma coisa ali. Eu falei, caramba, eu tenho que fazer mais curso. Eu não tenho dinheiro para investir em mim. Né? Nesse momento eu já tinha habilitação, já estava trabalhando, dirigindo, já como regra 1, mas eu não tinha dinheiro para fazer um curso. Aí eu entendi, eu falei, cara, eu tenho que arrumar maneiras de aprender. Como é que eu vou aprender? Só tendo a oportunidade da empresa investir em mim, né? E aí é onde vai chegar a questão que o Mário estava falando. Essa vendedora passou a ficar num grau muito incomodada. Ela entendeu que ali o espaço dela, ela já não era absoluta, que ela já estava dividindo o mercado, teve a oportunidade para ganhar melhor, uma condição financeira melhor, acredito eu, né? Acredito não, tenho certeza disso, né? Na verdade, ela falou que o sonho dela na época era trabalhar numa mesa com um computador, 2 telefones e um fax. Até o aí sacar nenhum outro essa porra. Caralho. Ai, meu Deus do céu. E ela foi Ela era nessa empresa, ela ficou tocando escritório aqui no Rio de Janeiro. Essa empresa era do Era Paraná, né?
Porra, tinha 2 telefones, essas e um fax. Só fica, tinha 2 telefones na mesa, até ele eu não sei, mas ela tinha 2 telefones na mesa. Ela tinha que ter 2 telefones na mesa. E aí, uma coisa que deu a oportunidade, ela foi e ela precisava de um técnico lá, porque um ia sair, tinha um outro e tal, tinha que fazer um par lá, uma dupla. E aí ela me chamou. Aí eu falei, pô, é uma oportunidade que eu tenho de melhor para poder avançar. Aí eu saí dessa empresa e fui trabalhar com ela nessa outra empresa onde eu fiquei 5 anos, né? Foi uma empresa boa, não tenho o que falar dos donos, sempre foram honrados naquilo que foi tratado. Sentia muita falta, né? Porque todo profissional ele precisa, tem a questão da satisfação profissional e a satisfação financeira. Infelizmente elas não caminham juntos, né? É difícil você ter satisfação profissional e financeira simultaneamente. Isso às vezes a gente consegue ao longo do tempo, quando a gente pega maturidade no assunto. Naquela época eu sentia muita falta. Eu falei, pô, eu ganho certo, mas minha satisfação profissional não é nenhuma. Não tem nenhum tipo de reconhecimento, não sou enxergado. Mas eu também não tinha maturidade para poder me apresentar e me vender e dizer aquilo que eu fazia. Eu era muito chucro, era muito técnico, muito 01, né? 880. Eu não tinha essa maturidade, né? Que é vender o nosso trabalho, explicar o que a gente faz, nos mostrar, né? Que é algo que hoje eu sei, aprendi com o Mário aprendeu com um diretor dessa primeira empresa onde nós trabalhamos, né? E que é importantíssimo para a gente, como profissional, saber se vender, se mostrar. Não ser só técnico, não ser só bom. Você pode ser o melhor do seu segmento, você pode ser o melhor profissional, mas se você não souber dizer, mostrar e se apresentar, explicar, transmitir, não adianta, você vai ser só mais um. Ele falava um negócio, foi mal te cortando, mas o podcast mesmo é assim que acontece, né? Ele falava um negócio assim, você pode falar até um negócio errado, mas se você falar um negócio errado com convicção, passa a ser certo. Ele falava isso. Então, se você souber se comportar, né, na frente do cliente, você passar para ele a tranquilidade, a confiança, pode estar falando, dependendo do que você for falar, lógico, né? Mas se você tiver, se for firme, você convence, tem o poder de convencer o cliente, né? E aí o que acontece? Justamente é isso. Dentro daqueles 5 anos, por mais que eu quisesse dizer, eu não sabia me posicionar. Não sabia. Então, eu trabalhava com o Inimim, que era meu par, né? Nisso ele foi para a empresa. Eu fiquei. Ele continuou, eu fiquei. Na antiga. Trabalhava com um par que não era meu par, né? Ou seja, de novo, uma sabotagem. E eu não sabia me posicionar, não sabia me direcionar, não sabia explicar, né? Então, assim, eu gerava os resultados, mas esses resultados também eu visto como mais do que tua obrigação. E realmente era mais do que minha obrigação, eu era pago para aquilo. Mas eu não sabia me posicionar, não sabia explicar o que eu estava fazendo. Foi um bom aprendizado, tive a oportunidade de aprender, de fazer novos cursos. Ali também eu consegui sair de 72 quilos para 136, porque eu tinha uma demanda de trabalho que me sugava todo o meu tempo. Não, na época não. Na verdade, a gente foi engordando depois que a gente foi, assim,
Quando eu te conheci, tu ainda tava magro. Não, mas... Não, lá, depois de 6 anos lá, depois de 5 anos eu cheguei a 136 lá. Pô, tem uma época que eu encontrei, eu tava lá... Mas ali, no início. Sim, você tava saindo do Bulha. Mas ali foi no início. Aí Ó, ali eu tava com 2 meses, 3 meses, tinha acabado de comprar o carro, tava com 4 meses, tinha acabado de comprar meu primeiro carro. Há 4 meses eu tava suado. Pô, depois de 5 anos já, É verdade. não tinha como. 2 filhos pequenos dentro de casa, trabalhava feito um burro de carga, licença paternidade eu não conseguia tirar, férias eu não tirava nada, nem vender férias vendia. Eu não tirava, não vendia. Simplesmente é isso. Vencia, né? Venci e tá bem vencido. Não tirei férias, 5 anos, sem tirar, até hoje, né? Férias mesmo não. Eu lá não tirei férias, Esse eu não consegui tirar. não. Licença paternidade, tinha que sair para trabalhar e aquele negócio, não posso perder o emprego, que agora tem mais responsabilidade ainda, porque eu tenho uma casa e tenho 2 filhos pequenos, bebês. Então não pode faltar nada. Então aí mesmo que eu tinha que trabalhar, e aí meu auge eu falo aqui, meu Deus, não posso deixar. Agora é mesmo que a peteca não pode cair. A peteca não podia cair. E o Mário continuou trabalhando nessa primeira empresa onde nós trabalhávamos. E aí, como é que são as coisas, né? Nessa primeira empresa, o Mário já foi se destacando tanto que na época existia o Ômega e o Vectra, né? Ômega e Vectra. O dono da empresa tinha um Vectra. E o Mário tinha Um Vectra. Era vendedor, depois troquei por um Astra. entendeu? E aí o pessoal batia pena, né? Falou, pô, o cara é vendedor. Mas o cara se destacou. Fazia o papel dele, né? Fazia o papel dele. O papel que era dele, ele fazia. E pagava as contas, financiava o carro. Aí cheguei lá quando eu troquei meu Vectra pelo Astra. Eu cheguei lá pro financeiro e falei assim, ó, aqui é meu carnê. Porra, mas tu não vai pagar? Eu falei, não, você vai pagar. Eu tenho ajuda de custo de gasolina. Se você for somar aí, dá direitinho o meu custo mensal de gasolina. Então eu vou rodar, o meu salário eu vou me manter e você paga o meu carro. Na verdade, o dinheiro era meu. Só que eu não pegava o dinheiro. Ele pagava. Aí eu só chegava com ele. Falta quantas prestações? Aí eu tô na 12ª. Eu nasci em 24. Né? Aí eu perguntava, e aí, tá como? Tá acabando. Aí às vezes tava assim, não sei o que, aí quando batia a meta, eu falava, ó, dava o dinheiro pra ele. Aí ele chegava e falava assim, ó, então vou pagar 3 ou 4. Meu irmão, e andava de Astra, não era 0, mas era semi-novo. Porra, na época era Astra GLS, tá? Não era Astra básico de entrada, não. Era Astra top. Top de linha. E, meu irmão, indo. É aquele negócio, é trabalhar, cara. Trabalhar. O único lugar Nós gostamos do que nós fazemos. O único lugar que o trabalho vem, o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. No dicionário, o sucesso vem antes do trabalho. Mas é só lá. Se você não nasceu herdeiro, esquece. Tem que trabalhar. Muita relação, comunicação. Trabalho cansa, mas não mata. Fome mata. Falta de saúde mata. Falta de segurança mata. Agora, trabalho não. Você trabalha para não faltar isso. Não faltar segurança, não faltar alimento, não faltar saúde. Por isso que a gente trabalha. Então, quando você tem um objetivo, tem uma meta, não adianta. Não adianta você... Não tem como você conciliar. Quando você tem uma meta, tem um objetivo, quer alcançar aquilo ali. O que eu tenho que fazer para alcançar? Você traça uma rota, acabou. Você tem um objetivo. Você pode ter percalços, tem obstáculos. Eu tenho problema. Não, problema é falta de saúde. Aí um problema. Falta de saúde é problema. O resto é obstáculo. Agora, se você se desvirtua, você tem um objetivo e você quer conciliar a sua meta, o seu objetivo
Hoje eu não vou fazer isso aqui não, porque eu quero ir ali que tem um pagode. Hoje eu não vou trabalhar não, porque, eu também mereço, eu trabalhei ontem. Hoje eu vou ficar aqui no churrasquinho. Se você começa a fazer compensações, se sabotar, você não vai conseguir. Mudou de barriga, não porra. Hoje, eu acordei, não dormi quase nada. Hoje eu não vou trabalhar, não tô com mal-estar. Tá, e aí? Você realmente não tem condições de trabalhar ou você está se sabotando para isso? Você tem que saber. Ninguém vai dizer por você, né? Então tudo é um objetivo. Tudo é um objetivo. Quando a gente tem uma meta, nada tira de você aquele objetivo. Você traça ali e você vai. Você vai. Não estou falando que você tem que vender sua alma, não estou falando que você tem que andar puxando da perna, que você tem que ficar doente, não é nada disso. Mas você tem que saber, realmente, eu estou cansado, não dormi nada essa noite. Por quê? Por que você está cansado e você não dormiu nada essa noite? Porque eu fiquei no celular à madrugada, aí perdi o sono. Porque eu estava no pagode, queria beber. Porque... calma aí, então, não é um problema de saúde. É por uma escolha. Então, se não é um problema de saúde, você levanta a bunda daí e vai trabalhar e chegar de noite, você vai lá e vai descansar. Mas se eu fizer isso, depois eu não vou conseguir ir para aquela festa. Então você não vai para aquela festa. Você não vai para aquela festa. Por quê? A menos que você não tenha isso como objetivo. Né? Então, a gente sempre foi traçando os nossos objetivos pessoais, os nossos objetivos de trabalho, como sendo uma meta nossa. A gente quer trocar de carro, a gente quer ter uma casa, a gente quer proporcionar para os nossos filhos isso. E isso a gente passa aqui para todos os colaboradores. Tudo bem que nós trabalhamos com energia para missão crítica, ou seja, tudo aquilo que não pode desligar. Isso significa que quando as pessoas estão em casa, nós estamos trabalhando, que é quando a gente pode atuar. Porque quando as pessoas estão trabalhando, a gente não pode desligar para fazer uma manutenção ou para fazer uma ação corretiva. Então, quando a gente pode desligar, é o quê? No final de semana, é um sábado, um domingo, um feriado, é de noite, é na madrugada. Ou seja, quando está todo mundo repousando, é quando a gente está atuando. E aí a gente fala para quando as pessoas vão entrar aqui, você que tem vida social, PWS não é para você. A gente não pode te prometer que você vai ter uma vida social. A gente pode te prometer para você o seguinte, que nós vamos cumprir com o salário em dia, com todos os benefícios em dia. Se você tiver como objetivo, como meta de vida, uma casa nova ou uma casa, seu imóvel, seu primeiro imóvel, ou trocar carro, ou ter seu carro, ou você proporcionar para a tua família uma qualidade de vida melhor, um plano de saúde, uma escola particular para os filhos, a empresa vai gerar trabalho e recursos financeiros que você vai conseguir ter isso. Mas se você quer ter vida social, aqui você não vai conseguir ter. Por quê? Não é porque nós sejamos ruins que a gente não queira que vocês tenham. Mas é que o nosso segmento é o segmento onde exige da gente manutenção. Manutenção o pessoal faz desligando, a maior parte das vezes, ou dentro de janelas programadas. E quando a gente começa a colocar aí os nossos objetivos como principal, você cria aquela rota, é impossível você não chegar. É impossível. Você chega, qualquer um consegue chegar no objetivo, desde que seja firme e não se desvirtua pelo caminho, não se sabote. E foi isso que aconteceu conosco. A nossa história de vida, nós não conseguimos nada com ninguém dando pra gente. Nem o fabricante que nós já representamos indicou um cliente, pelo contrário, pegava um cliente nosso e indicava para um concorrente. E ninguém entendia como é que a gente conseguia fazer os números que a gente faz. Até hoje o mercado não consegue entender como é que a PWS faz, como é que o Mário Gabriel consegue. É porque simplesmente a gente se dispõe a fazer o que os outros não estão dispostos a trabalhar quando ninguém quer trabalhar.
tá? Do osso, a gente pegar o tutano. Se propor, até hoje, eu e ele, se a gente tiver que pegar um burrinho sem rabo para carregar um equipamento, a gente vai pegar um burrinho sem rabo e vai carregar. Se nós tivermos que pegar uma mala técnica para carregar para o técnico, a gente vai pegar uma mala técnica para carregar para o técnico para ele poder executar, ou nós vamos carregar a mala técnica e vamos fazer. A gente se propõe a fazer o que as outras pessoas não querem. Esse é o grande diferencial. Por quê? Porque lá atrás nós tivemos que fazer isso pelos nossos patrões. Como é que a gente não vai fazer pra gente? Entende? E muita gente hoje, a pegada não é igual a nossa, não consegue acompanhar esse ritmo. E olha que a gente já está cansado. Não consegue. Essa geração nova parece que cada vez mais ela vem mais desestimulada a se propor a fazer o básico, né? A fazer o mínimo. Nem estou falando para ser extraordinário. Parece que as pessoas já estão mais lentas, né? Não quer, isso aí não quer, isso aqui não faço, isso aí não dá, é impossível. Eu ia falar um outro mais fácil. Sempre procurando, Tem que ser fácil e rápido. sempre procurando o caminho mais fácil. Sempre, sempre, sempre. E a gente sempre fala, cara, vai aqui, ó. Vai nesse caminho aqui. Tem um objetivo de vida. Não se desvirtua, não. Não se desvirtua. Tem muita gente que já passou aqui pela empresa e a gente falava, cara, olha só o que você ganha. Como é que você não tem seu carro ainda? Como que você não tem a sua casa própria? Rapaz, você mora numa comunidade. Para que você mora numa comunidade? Tira a tua família daí. Vai morar num apartamento. Tem tanto programa hoje, né? Do primeiro imóvel, que você consegue financiar. Moradia? Como é que, você não precisa morar numa comunidade mais. Não estou desmerecendo, não, mas é fazer buscar uma melhor, um upgrade. Você não precisa mais não pagar água, luz. Você não precisa ficar no meio de um confronto, de um conflito social. Você pode trazer isso, mas infelizmente as pessoas se desvirtuam. Pô, estou ganhando bem a beça, então não vou trabalhar não. Olha o que eu estou ganhando. Não, fui pro baile. Não estou nada contra não, vai pro baile. Vai pro pagode. Aproveita, tá na sua folga? Aproveita. Curte a vida, vai pra praia, faz o que tem que fazer, tá de folga. Mas não gasta o seu salário todo como herdeiro. Como se fosse herdeiro, como se não tivesse amanhã, porque amanhã chega. E aí, essa perda de foco, né? Eu acho que é um grande diferencial nosso que fez com que a empresa ela fosse bem direcionada e criasse uma maturidade. Porque nós nunca entendemos que o dinheiro da empresa é nosso. O dinheiro da empresa é para manter a estrutura da empresa. Nós somos assalariados. Nós vivemos do nosso salário. Nós somos funcionários de uma empresa. Nós prestamos serviço. Então, esse nosso posicionamento técnico, né, dentro da empresa, é um posicionamento de funcionário, de mais um colaborador dentro da empresa. E aí? Vamos lá, que ele já falou pra caralho, agora deixa eu falar, porque a história é nossa. Ele tá dando aula aí até de vivência, porra, mas vamos contar a PWS, como começou. Isso aí. Então vamos lá. Eles foram para essa empresa, eu fui para uma outra empresa. Puta que pariu. Não sei se você vai editar, mas é o normal. E eu fui trabalhar para um cara, porra, que o cara me pagava no 5º dia útil, nessa empresa nova, e enxerga às 3 horas da tarde. Caraca. Porra, aí eu ia para o banco sacar o cheque. Eu não tinha conta nesse banco, eu tinha que ir em outro banco. Então eu via com dinheiro, porque eu vendia, com dinheiro e depositava nesse banco. Aí minha esposa me ligava, eu não tinha filho nessa época ainda.
Ela até engravidou, eu estava nessa empresa, né? Naquela empresa que nós estávamos, ele saiu, eu saí também, pedi demissão. E, porra, ela ligava e falou, pô, tu tá onde? Eu falei, pô, tô dentro do banco. Ela, porra, mas já são 6 horas da tarde, o que tu tá fazendo no banco? Tu não porra nenhuma. Eu falei, cara, eu tento sacar o dinheiro no banco e depositar no caixa 24 horas, porra, porque eu tenho conta pra pagar. E ele chegava e falava assim pra mim, tá me olhando que hoje? Tu quer me tirar pra dançar? Eu falei, não, porra, hoje é o quinto dia útil, eu tenho que me pagar. Porque eu tenho as contas pra pagar e preciso. Aí, porra, foi indo. Troquei de carro, comprei um carro que ele até me sacaneava quando nós nos encontramos. Comprei outro. Aí esse aí eu comprei 0. A verdade, na outra empresa meu pai faleceu, eu tinha o Astra, eu vendi, comprei um carro do meu irmão. E nessa eu comprei esse carro que ele não sacaneava. Porra, cara, eu cheguei na empresa, sabe o que o dono da empresa falou também? Porra, vai pagar como? Eu falei, porra, é seu dono da empresa, porra, tu tá falando pra mim, como eu vou pagar? Cacete, cara, que consciência você tá passando pra mim, cara? Quantas vezes? 48? Eu falei, não, cara, 24. E tudo. Fez tudo. Fui tudo. Foi 24, mas tinha perdido meu pai. E fui lá. Vendi pra caralho. Vendi muito mesmo. Nós já vendemos muita coisa. E beleza. Nos encontramos, eu encontrei com ele no antigo Boulevard. Aí trocamos uma ideia rápida, não sei o quê, mas aí essa fulana, que é a colega dele e minha também, que nós estávamos nessa outra empresa. Porra, cara, sempre queria entrar nesse meu cliente. Aí surgiu uma oportunidade, eu falei assim, ó, tem uma oportunidade da gente vender, que ela vendia. A máquina falou, surgiu uma oportunidade de vender, eu não estou satisfeito nessa empresa e vamos conversar. Ah, pô, faz essa venda aí, que aí se você fizer essa venda, eu trago você para trabalhar conosco. Pô, meu irmão, dito e feito, fiz a venda, botei o no break lá. Nós 3 já, aí começamos a trabalhar juntos para essa empresa. Essa, no caso, é a terceira empresa. Por quê? Essa primeira empresa onde trabalhamos, nós nos conhecemos, essa é uma vendedora de lá, Master. Ela foi para essa segunda empresa e me levou com ela. Nós trabalhamos aqui 5 anos. O nosso gerente, né, regional, Fui piranhada, né? saiu e abriu uma outra empresa, concorrente dessa, onde ele era gerente. E chamou ela para trabalhar. Ela me chamou para poder ir. Aqui eu já estava desgastado, fui com ela. E ela chamou ele para fazer par com ela. Ou seja, nós voltamos aos 3 a trabalharmos juntos, abrindo uma empresa, uma representação, né? Uma filial, na verdade, uma filial desse escritório, sabe? Tocando a empresa aqui. E aí os 3 começaram, tipo assim, no papel, é a seleção de 82 do Brasil. Tudo para ganhar a Copa. Tudo para ganhar a Copa. Pô, 2 vendedores tops, eu na parte técnica ali dando a retaguarda e vamos caminhar. Vamos caminhar e, porra, daqui vai alavancar, né? Mas com 6 meses a gente trabalhando, né? Sim. Essa empresa, ela não honrava 100% em todos os aspectos que foi. A despesa. Demorava muito, pagava, mas demorava. Mas demorava muito. Prestava conta e, pô, você recebia lá para um mês depois, porra. E eu com filho pequeno, eu com 2, tinha nascido a minha filha. Aí não dava, estava insustentável. A gente estava tentando fazer, né, o barco velejar rápido, né? A gente tentando fazer ali, mas pô, o retorno não dava.
Aí ela, mais uma vez, ela conseguia fazer uma influência, né, muito boa, onde eu falo que tudo é como a gente se vende, né? Ela conseguiu articular uma outra situação a ponto que a fábrica onde essa empresa representava ia desfazer o relacionamento junto a eles. E aí chegou pra gente e falou, ó, já conversei com a fulana, nós estamos cortando a relação com a empresa que vocês estão representando, tá? E nós já falamos isso com ela. Se vocês quiserem continuar trabalhando com eles, ok, mas nós vamos abrir um canal de representação no Rio. Seria interessante, já que vocês já conhecem o mercado e já conhecem o produto, ficasse. Ela falou, eu vou me desvincular deles e eu vou. E, ela fala isso pra gente, né? E nós, a princípio, nós ficamos meio assim, vamos, não vamos. Um dos diretores estava aqui no Rio, pediu para ele levá-lo até Aparecida do Norte para encontrar os outros diretores da empresa no carro dele. Ele falou, não, tudo bem, a gente está sentado jantando, né, nesse dia. Ele levanta, vai no banheiro. Aí ele chega pra gente e fala, uma pena, né? Gosto do Bahia, Bessa, mas vou ter que demitir hoje. Marão. Gosto do Bahia, Bessa e tal. Eu vou ter que demitir. Impera que vai ter que demitir ele. Eu olhei assim, eu falei, cara, acabou de pedir pra ele levar em Aparecida do Norte no carro dele, fazendo uma gentileza, ele levanta, vai no banheiro, e o cara fala pra gente que vai demitir o cara. Eu falei, não dá. Aí eu falei, não dá. Aí não tem nem o que cogitar. Então aquilo ali fez assim uma movimentação para que realmente os três saíssem da empresa e abríssemos a nossa empresa. Eu, ele e essa que é a vendedora, né? Se tornou nossa sócia. Nós três nos tornamos sócios e abrimos a nossa primeira empresa do segmento. Só nós três. Essa movimentação, que até então nós não íamos fazer. Aí nós fazíamos o seguinte, o que nós fazíamos para essa empresa que nós trabalhávamos, nós fizemos o mesmo serviço que a gente fazia para essa empresa, para eles. Então eles foram postos de lados e nós assumimos o lugar deles, junto a essa fábrica. Entendeu? A gente fazia essa parte comercial e técnica e eles foram desligados. Aí, desculpa, não sei o que, beleza, mas vida que segue, irmão. O sol para cada um. O sol brilha para você, o sol tem que brilhar pra gente também. E fomos a vida. E começamos a empresa também, assim, do nada, nós três. Nós três, boy, vamos, e fomos. Fizemos isso durante 3 anos. 3 anos, tocamos a empresa, assim, gramamos muito. Quando a empresa começou a gerar o resultado, né? Começou a gerar um resultado, demorou mais ou menos 3 anos para entre a semente, né? Semear e colher, né? Germinar ali demorou 3 anos, né? Quando começou a germinar, aí deu zebra. Porque Nós já sabemos de tudo. sim, nós chegamos um desencontro de informações, teve De opiniões. uma postura que não foi legal, né? Muito ego, né? Então faltou ali um acalmar, mas foi um laboratório dentro desses 3 anos. Por quê? Dentro de 3 anos, aí eu posso falar da minha parte e o Maia vai poder falar um pouco da parte dele, não podemos falar da parte dela, o que foi de aprendizado dentro desse período de 3 anos, né? Mas um grande aprendizado
né, para mim, que foi, ele me passou, que foi o diretor da primeira empresa onde nós trabalhamos, ensinou para ele. O que eu não soube fazer na segunda empresa quando eu fui. Gabriel, como você tem que se posicionar, como você tem que falar. Eu entendi o que você está falando, mas você está exaltado. Você não começa uma frase falando não. Respira. Tá? Por quê? Eu brigava pelo cliente, brigava pelo patrão, brigava por tudo, mas eu não sabia me posicionar, não sabia explicar, não sabia definir, não sabia, né? E aí ele, Gabriel, se você for falar com o cliente, vamos lá, vamos moldando dessa forma. E eu passando para ele a parte técnica. Mas quando você for falar tecnicamente, vai para essa linha. E aí a gente começou a se completar. A um passar para o outro, aquela troca daquilo que dominava mais e ter essa interação. Fazer um par, né? Fazer um par. E nós dois aprendemos uma coisa muito importante com essa que foi nossa sócia. Muita gente deve montar ela por ela muito. Foi assim, ela foi pituda. Na época foi. E nós ficamos com receio e assim, se não fosse isso, a gente ia continuar trabalhando para os outros. Nós sempre fomos muito conservadores e muito medo, porque tínhamos filho, responsabilidade, ela já por ser independente, sozinha, não tinha um compromisso com o filho, com o marido, com casa, com relacionamento nenhum. Então é ela e ela. Então ela sempre se arriscou mais. E aí ela nos ensinou a questão do quem não reza não vê Deus. Fez com que também tivesse aquele bloqueio que nós tínhamos de sermos extremamente conservadores, para entender o seguinte, cara, se você não arriscar, o não você já tem. Aqui você já sabe, não existe a possibilidade de você avançar sem arriscar. Não existe essa possibilidade. E isso foi bom pra gente, porque a gente precisava aprender isso. Então esses 3 anos, por mais que nós tenhamos saído dessa sociedade de uma forma não muito saudável, né? Magoado pela postura, pelos acontecimentos que a gente entende que não foram corretos, não foi feito da forma que deveria ser, a ponto que ou a gente comprava parte dela ou nós vendíamos a nossa, né? Mas foi bom e foi importante, porque passados anos, né? E aí esse cara sempre falou para mim, Gabriel, esquece, olha só onde nós já estamos, nós já passamos há muito tempo. Né? E aí aquilo ali, eu falo, é verdade, não tem porquê, não é mais concorrente, não é mais nada, cara. Já está superado isso, né? O aprendizado foi muito importante, porque o que nós aprendemos ali foi fundamental para a construção da PWS. Né? Para você ter ideia, quando nós saímos dessa sociedade de uma forma muito estremecida, né, nós saímos com um computador debaixo do braço. Na verdade, nós entramos em litígio, um certo tempo para cá, a situação foi se tornando insuportável, nós entramos em litígio. E cada um tinha, a empresa comprou o seu notebook, né? A empresa comprou o notebook, e ele tinha o notebook dele, eu tinha o notebook, ela tinha o notebook dela. E nesse litígio, vamos ver o que a gente vai fazer. Então, você tem o teu computador, você tem o seu computador, eu tenho o meu computador, cada um saca o seu computador e vamos chegar a um valor aqui. Né? Ela botou um valor para mim, referente às cópias, botou um valor pro Gabriel, na época, e assim, beleza, a gente, eu falei, beleza, o valor que você tá botando aqui depois do centro com ele, que ele achou, não, porque eu falei, cara, vamos resolver essa porra aqui agora e vambora. Aí ela foi, deu um cheque pra gente,
com os vencimentos X que era para ser depositado, que é a única coisa que a gente tinha, e o notebook, 6 cheques, 6 para cada um, e o notebook. E, meu irmão, fomos ao mundo. Beleza, saiu, beleza, vamos tocar o negócio aí. Tchau, tchau, tchau. E nessa época a gente estava em litígio brabo. Depois nós superamos, né? Eu falei pra ele, porra, lá, esquece essa porra. Nós saímos com ranço, com ranço ódio puro. E ela, Pra você, mas foi bom, porque quando você sai assim, você sai com uma gana, com uma vontade de vencer. é isso mesmo, então vamos começar. Ser melhor, hein? Aí tem um porém. Porra, ele com 2 filhos pequenos, eu com a minha filha pequena. Nós não tínhamos escritório. Nós não tínhamos dinheiro para alugar um Não escritório. dinheiro para alugar Uma sala. uma sala. Pô, e nós tínhamos compromisso das vendas que nós fizemos, a gente chama de startup. O que é o startup? É a ligação do equipamento à rede. E nós tínhamos feito venda em São Paulo, tínhamos algumas vendas aqui no Rio de Janeiro, e tínhamos que honrar. E nós, o comissionamento, nós sabíamos que ela me honrar, os nossos clientes. Ou seja, ela ia fazer. Foi os clientes que nós atendíamos. Vender, comprou o celular agora tem que colocar para rodar. O no-break, o estabilizador, o gerador, tem que instalar. Ele não é plug and play, não é para. Nós não vendemos equipamento que coloca na tomada. Os nossos equipamentos são industriais, né? E aí é aquele negócio. E o comprometimento com o cliente? Nós saímos da empresa, beleza? A empresa foi quem vendeu, mas quem colocou a cara, quem assumiu o compromisso da venda foi o quê? O vendedor que falou lá, ó, pode comprar, a empresa. Né? Então, assim, nós tínhamos que honrar isso, é o que o Mário está falando. Aí, onde entra a nossa postura, nós temos que arcar com esse custo. Nós saímos, independente dela ter ficado com o CNPJ, ter ficado com a empresa, ter ficado com a estrutura, com o técnico, com tudo, Essa questão da responsabilidade. o compromisso. Nós temos o compromisso com o nosso cliente e, assim, para todos no mercado, nós saímos mal. Entendeu? Quem sai está errado. Quem sai está errado. Isso é o primeiro, foi. Isso foi a primeira coisa. Por que nós decidimos sair? Porque isso aí até hoje eu não esqueço, no dia 20 de novembro. Eu falei, pô, se for acontecer isso mesmo, a gente tem que se separar. E nós temos um colega em comum, que é um advogado, que é o nosso jurídico hoje. Que coincidentemente faz aniversário no mesmo dia que a gente. 4-0. Daí que vai ser. Que se colocar aqui, inclusive. Você soltou o mapa. Olha. Barreira, é isso aí. Inclusive, eu conheci ele nessa primeira empresa que nós trabalhamos. Esse nosso amigo em comum, que nós somos muito amigos mesmo, temos uma amizade, temos um relacionamento profissional e de amizade, né? Porra, eu conheci ele lá nessa empresa que nós começamos a trabalhar. Porra, ele tava ele foi numa audiência da minha esposa que tinha sido desligada. Aí ele chegou e falou assim, pô, tá vendo isso aqui? Essa aqui é uma pilha aqui que eu tô de processo. Igualzinha de vocês, ó. Essa porra tá desde, tipo, 90. Eu não falei nada não, mas ele fudeu a gente, tá? Que ele falou, tá vendo aqui? É exatamente isso, tá vendo aqui? É pilha de... tá aqui, ó. Vocês dois aí, gordo do jeito que vocês estão, vocês acham que vocês vão ter saúde? Assim mesmo. Pra atorar é foda. Mas aí ele falou uma coisa importante. O que ele falou pra gente? Tu lembra? Abre 1, abre 2, abre 3, abre 4. Não são vocês que estão na ponta? Vende, doa, só sai da sociedade. Aí foi que a gente entrou em litígio. Aí aquilo ali foi um baque. Por quê? Nós não estávamos errados. A maneira que foi feita a postura não foi correta conosco, né? E o posicionamento também não foi legal.
quando nós fomos questionar a respeito do ocorrido, a postura também, conforme falou para a gente, também não foi correta, né? E aí é onde entra. Como você vai gastar sua energia, né? Então, como você gasta sua energia, determina o teu futuro. Você vai ficar gastando sua energia onde você não vai ter retorno? No embate? Ou você levanta a cabeça e vai correr atrás? Muda, direciona, cria o foco, né? E aí foi o que ele falou pra gente naquela ocasião, foi isso. Nós saímos assim meio cabisbaixo, porque a gente estava querendo ir pra luta, pra briga, pra, tipo assim, nós estamos certos, e ele falou, tá, tudo bem, então dá César o que é de César. A empresa dela, ela considera que a empresa dela, que ela poderia fazer o que ela quisesse, da forma que ela quisesse, tal, então vamos à luta. Então nós saímos, apertamos a mão dela, entramos em litígio, fizemos o acordo comercial, ela honrou os 6 cheques, ela honrou, que nós não sabíamos se ia honrar ou não. E a nossa postura foi a mesma postura quando nós éramos funcionários. Por quê? Quando nós éramos funcionários, não foi nenhuma nem 2 vezes que esse cara foi lá, me ligou, 24 de dezembro, 31 de dezembro, Gabriel, deu zebra no cliente. E, pô, o patrão, tipo assim, nem aí. Eu, pô, posso te pegar aí? Paga o teu almoço. Eu falei, não, paga nada não, vamos lá, vamos resolver o problema do cliente. O cliente não tem culpa, pô, sem emprego. Às vezes o gerente, o supervisor, ou o dono da empresa, não está enxergando como um todo, mas a gente sabe que se perder o cliente, a gente perde o nosso emprego. E aí, não foi nenhuma nem 2 vezes que esse cara foi me pegar em casa e ele não estava ganhando nada e eu não estava ganhando nada. Depois o contrato tá tendo despesa. Estava tendo despesa. Mas a gente estava fazendo a manutenção do contrato do nosso patrão não perder o contrato, consequentemente a gente não perder O nosso emprego, não perder credibilidade junto ao cliente, junto ao cliente. Porque assim, você constrói uma imagem. Você é uma pessoa e você trabalha para aquela empresa, certo? Porra, então você trabalha a sua imagem para falar assim, não, porra, eu fecho com o Mário, eu fecho com o Gabriel, porque o cara me transmite credibilidade, porra, o cara sempre tá aqui, o cara, porra, honra o que ele tá falando, entendeu? É o fio de bigode, não é um pedaço de papel assinado que faz você ser certo ou ser errado ou fazer não. O contrato, ele nada mais é uma maneira de cobrar aquele que não honra aquilo que é acordado. Na verdade, a gente estava ali fazendo a manutenção do cliente para a gente continuar tendo o cara como cliente, porra. Entendeu? Porque, porra, o cara dava pedido pra gente. O cara sempre deu pedido pra gente pra cacete. E aí, quando o cara tá na sangria, não tem contrato, não vou te atender. Você não tá me pagando, então não vou. Que relação é essa? A relação é mútua. Isso aí. Então, o contrato é um pedaço de papel onde serve para cobrar aqueles que não cumprem a palavra. Graças a Deus, a gente não precisa de contrato para isso. Pelo contrário, quando a gente se palavra, acabou, é o fio do bigode. É o fio do bigode. E aí, quando nós saímos dessa sociedade, existiam as vendas. Em São Paulo, aqui no Por Rio. nós. E ela não ia honrar. Com certeza ela não ia honrar. Quem recebeu a comissão, o dinheiro, foi a empresa. Nós fazemos parte da empresa? Não mais. Mas nós não nos apalavramos. Na hora de fechar o negócio, nós não apertamos a mão. Então, a despesa nossa. Vamos no nosso carro, vamos daqui para São Paulo, a gente racha a gasolina, vamos lá e vamos executar aquilo que nós nos comprometemos. E aí que começou. A gente com o notebook embaixo do braço, não tínhamos como fazer, porque naquela época a gente não tinha dinheiro para alugar sala comercial. E quem trabalhava home office era, porra, não tinha credibilidade, não tinha emprego fixo, era, pô, tipo assim, morcegão, entendeu? Pô, cara, nessa época, em 2007, 2008... Aí já é 2010. 2010, né? Aí já é 2010. 2010, isso aí, nós começamos em 2007, isso aí.
Porra, o cara não passava credibilidade pro cliente. E o que nós fizemos? O cara tinha 2 crianças pequenas. Eu tinha minha filha pequena, porra, não podia trabalhar em casa. Ele tinha uma placa da Vivo, o modemzinho da internet. E é isso. É o que a gente tinha para trabalhar. 2 notebooks. Morava num prédio que tinha o quarto do zelador. O zelador era muito meu amigo. Sempre foi muito meu amigo. Aí eu falei, pô, cara, preciso trabalhar no teu quarto aí, cara, pra falar com o cliente, porque era celular. E, porra, a gente mandava proposta, não sei o que. Proposta a gente mandava até num café, num restaurante. Mas, porra, falar aí, ou pelo menos o início de alguma coisa, ou a gente tava no carro, não, tranquilo, beleza. Aí a empresa nasceu no quarto do zelador do prédio dele. Isso aí. Inclusive, ele tá aqui hoje pra gente, que eu falei com ele o seguinte, que, porra, se Deus quiser, a gente vai crescer, e quando crescer, você vai trabalhar conosco. E ele falava assim, o meu sonho, Gabriel, é se um dia, se a gente tiver condições, é de chamar, o apelido dele era Codorna, o Hermínio, né? Ele trabalhava no prédio de manhã e de noite ele Na pizzaria. trabalhava na pizzaria. E aí, Pô, tem história. ele falava, ó, meu sonho é um dia, pô, a empresa, a gente poder ter a empresa poder progredir, pô, levar o Hermínio para trabalhar conosco. Ele chamava de Codorna naquela época, né? Codorna, E aconteceu. Qual foi o gancho da situação? Porra, como é que a gente fazia portando ele? A gente começou a fazer vendas direto pela fábrica, só que a gente não tinha CNPJ ainda. O que eu fazia? Eu falei, meu irmão, eu vou faturar o produto pela fábrica e o serviço, nosso serviço, quando a gente tiver nota fiscal, eu vou te cobrar. Beleza? Cara, beleza. Fazia a venda, instalava a máquina. Instalava a máquina e a parte do serviço. Inclusive, nós geramos uma proposta para o Parmeio para fechar um gerador e não fecharam para nós. E aí disse, você não fechou o gerador conosco, Parmeio, e a gente está comprando mesmo. Pô, meio call center, manutenção no no-break, pô, olha aí, ó. E o dinheiro era eu, Manuel, né? É isso aí. E aí... Ainda dá tempo, hein? É, isso aí, ainda dá tempo. O PWS entra em contato conosco. Aí, meu irmão, começamos. Corremos atrás para fechar contrato, corremos atrás para fechar o contrato, corremos atrás para fazer venda de produto e o serviço a gente metia. E aí, olha só como é que foi engraçada essa situação, né? A gente estava com tanta gana, mas tanta gana, e que a gente representava a mesma fábrica que ela, né? Só que a fábrica também não acreditava na gente. Tipo assim, os caras aí, pô, não vai, né? Aí começou a briga de ego, porque nós dois também temos um ego do caramba, né? Não, Essa da idade, né? não esqueça de falar, de mencionar que assim, nós abrimos alugamos uma sala que nós compramos o ar-condicionado com as vendas que nós estamos fazendo, alugamos a sala aqui no Meia e compramos os móveis e tudo, meu irmão, e fazia venda e a gente ia sem salário. A gente não veio nele que tinha salário. Tinha 6 meses a gente tinha que fazer em rodar. A empresa tinha que rodar em 6 meses, ela tinha que disparar. Aí veio um rapaz de São Paulo para falar com essa nossa sócia que ela estava vendendo essa empresa que era nossa. Ela veio, ofertou para a pessoa. Aí o cara, pô, vou passar primeiro na empresa de vocês aí. Aí começamos a conversar. Nós não tínhamos nem ar-condicionado. Sabe o que nós tínhamos naquela época? Os 2 computadores e a gente estava no restaurante, trabalhando no restaurante. Inaugurou em frente. Mas alugamos a sala, mas a sala não tínhamos posto ar-condicionado ainda, porque não tínhamos dinheiro para colocar o ar-condicionado. Então a gente ficava no restaurante que tinha ar-condicionado, trabalhando o ar-condicionado. Aí veio esses 2 representantes dessa empresa, uma empresa grande de São Paulo, tinha vindo justamente para Veio com ela, veio para a empresa dela. tipo assim, eu vou colocar a venda aqui, vou vender a empresa e ganhar um dinheiro.
agora a empresa é só minha. Os caras olharam assim, a nossa empresa, vocês? Conversamos, passamos a conversar, tal. Nem vou imaginar, não. Tipo assim, nem tem. Vamos lá em São Paulo, falar com o diretor. Ela mandou as passagens, não é nem, não vai nem matar uma empresa, é um aborto. Não existe CNPJ, ela tá nem CNPJ, é um aborto. Não vai nem matar. Só que aí nós não chegamos num denominador com ele. Por quê? Porque nós tínhamos nos apalavrado com uma terceira pessoa. Por quê? O Maio cuidava da parte comercial. Eu cuidava da operação. Faltava um administrativo. E tinha esse amigo de infância do Maio e nós tínhamos nos apalavrado com ele. E a palavra ela vale mais do que uma assinatura. Mas nós conhecíamos ele de contato pessoal. Nunca tínhamos trabalhado juntos. Então a gente não sabia como é que era o perfil da pessoa. Né? Ele chegou, esse rapaz, ó, esse diretor de São Paulo, falou assim, ó, beleza, eu compro, eu banco vocês durante um ano. 50% ali ou 50% é de vocês. Não, ele botou 55% para ele. Sim. E 45% para a gente. Eu falei, porra, então não vamos ser sócios. Porra, você vai ter 50%, nós vamos ter 25%, e você ainda quer 45% ainda. Ele falou, não, porque se vocês se juntarem, nós tomamos e dividir de forma igual. Então eu tenho 55%, vocês nunca vão, eu vou ser sempre majoritário. Eu falei, porra, então você quer que a gente seja, não sou sócio, seja seu patrão, porra. Ou seja, você seja nosso patrão e nós seus funcionários. Não é bem assim não sei o que. Aí Mas ele falou uma coisa que é verdade. Aí ele chegou e ainda falou assim, ele chegou e ainda falou assim, outra coisa, essa pessoa aí, essa terceira pessoa, ela tá fora. Não vai dar certo. Aí eu falei, por quê? Aí ele, cara, porque o cara não é o cara do segmento, vocês vão dividir a cota de vocês, que já é baixa, que é 25 para cada um, com ele, vocês vão me piranhar. Porque 25, cara, visão não é correto. Ele sabia do potencial que ele tinha e do nosso potencial. Então ele sabia que nós íamos fazer junto. Agradecemos e honramos e ficamos com esse rapaz dentro da nossa sociedade. Quando nós firmamos a sociedade, firmamos com ele. Agora, o cara é muito vivido, o cara estava certíssimo, realmente não deu certo. Porque nós tomamos uma pernada de Não deixa não? Deixamos ele cuidar da parte administrativa e ele teve uma conduta que não foi correta, sem falar conosco, a ponto de outro episódio, entrarmos em litígio e ter que comprar a parte dele e falar, não dá. Não dá. Não existe empresa sem o financeiro, não existe empresa sem a contabilidade, não existe empresa sem o departamento jurídico, não existe empresa sem o departamento comercial. Então, isso tudo, para ter essa maturidade, foi demorando também, porque o Mário e o Gabriel, eles eram extremamente operacionais. Né? E nós tivemos que aprender a fazer gestão, né? E esse processo ele é lento. Tem pessoas que se dedicam a vida toda apenas para fazer gestão. Elas se preparam só para fazer gestão. Elas estão ali, elas foram para a faculdade para se preparar, para entender sobre gestão, sobre números. E tem pessoas que vão aprendendo no dia a dia, né? Germinando junto com a empresa, vendo o que dá certo e o que não dá certo, né? Arriscando. E aí é o grande X da questão. Se não arriscar, você não consegue ter resultado. Não consegue. Se você não tiver aquela disposição, eu falo para você, nós já acertamos muito, já ganhamos muito, mas nós já erramos e já perdemos muito também. Né? Essa adrenalina ela faz parte de qualquer um
e quer ter sucesso em alguma coisa. Não quer arriscar? Segue a cartilha do Getúlio Vargas, vai para a CLT. Entendeu? né? Vai lá. Vai para a CLT. Inclusive, eu fiz uma postagem no status no WhatsApp, acho que ontem ou anteontem, no colega nosso que eu vou te apresentar. Nós temos projetos sociais, tá? A PWS todo ano na Páscoa, ela dá cerca de 300 a 400 ovos para as crianças da comunidade aqui, adjacentes à nossa empresa. Cosme e Damião nós damos doce. E no Natal nós damos brinquedo. Às vezes tenta escolher datas comemorativas para as crianças carentes. Aquilo que corresponde ao folclore regional, né? Então, setembro, nós temos o mês das crianças, onde as crianças que são da comunidade, quem é do Rio de Janeiro conhece bem isso. Elas têm a tradição do doce. Aí nós fazemos um lanche, distribuímos os doces, brinquedos. No Natal, a gente procura fazer a mesma coisa. Temos, esse ano, 600 brinquedos para as crianças aqui da comunidade. E nós damos o lanche também. Fazemos cachorro-quente com guaraná natural. Né? Porque assim, o Papai do Céu é muito generoso conosco. Então, nada com aquilo que nós falamos, que já estamos sendo microfonados há muito tempo na nossa parte informal. Nós doamos, porque assim, nós doamos porque nós somos agraciados. E nisso aí a gente abre para o universo serve para nós. Né? Então nós fazemos essa parte social, ajudamos um lutador, que ano retrasado nós fomos em Chicago com ele, nessa luta, né? Nós ajudamos a ele mensalmente. Esse nosso amigo, que é o Charles, que é um nosso amigo em comum, o Marcos conhece ele, é uma pessoa também de coração muito grande. Ele tem um projeto social na Mangueira, no qual ele ajuda as crianças lá a saírem do tráfico para a luta. Nós ajudamos esse projeto social, pagamos camisas, rachamos camisas, na verdade. Agora, né, estamos comprando um octógono para eles lutarem, porque eles estão lutando no tatame e quebraram o braço, um lutador quebrou o braço. Então, assim, nós temos a nossa parte social também da PWS. Nós fazemos a nossa parte para ajudar o próximo. De alguma forma, a gente tenta retribuir para a sociedade um pouco. Aqueles que realmente precisam, né? Então, o que a empresa ela entende, né? E aí é o Mário Gabriel. Sozinho é muito difícil. Às vezes, você fazer um pouquinho, para quem não tem nada, aquilo ali faz uma grande diferença. A gente esqueceu de falar do Bosco, Luta Livre aqui, a PWS também patrocina, ó, todo evento, ó. PWS. Peraí, a gente tem que pegar. Aonde está a PWS aqui? Cadê? Não, a PWS não está aqui. Levou o. Eu acho que tá com o Jorginho, não foi? Não. Ele vai... Eu acho que sim. Eu acho, não sei. Não tem. Mas a PWS ela patrocina assim. Campeonato de luta guerra trai, ó. Não é essa aqui não. Deixa eu ver se é essa aqui. Ó. Esse tá, PWS. Não, essa aqui também não. Não está, mas nós também patrocinamos também. Esse aí é legal. Isso aqui é o Bosco. Na verdade é o brasileiro. É o brasileiro. É o Campeonato Brasileiro de Luta Livre Esportiva. Então, a gente patrocina o campeonato em si, né? Então, Nosso amigo Bosco. Ele hoje é o atual presidente. Sempre estamos presentes lá quando podemos estar. Estamos lá. É a Confederação Brasileira de Luta Livre Esportiva. É isso aí. Confederação Brasileira. A gente é... Federação, né? Confederação. Federação.
faltou o com. Mas isso aí, assim, falando o que o Gabriel falou, a PWS Energia, ela é uma empresa diferenciada, como ele mencionou, porque ninguém tem uma estrutura dessa que nós temos para atender os clientes de missão crítica no Rio de Janeiro. Por quê? Porque, assim, tem empresas maiores de geradores? Tem empresas maiores de geradores. Vários concorrentes maiores aí, bem maiores que nós. Mas nós temos gerador para locação, venda, manutenção. E no break. Para venda, locação e manutenção. E estabilizador. E transformadores. Eu quero saber qual empresa que tem transformador, igual nós temos no nosso estoque, de baixa e alta, 1 mega, no estoque, que trabalha com no break e gerador. Entendeu? Aí esse é o nosso diferencial. Isso aí, entendeu? Nós temos chaves, nós temos vários recursos. Cubículo de alta, Cubículo de alta. subestação móvel. Sim, nós temos vários recursos para a necessidade dos nossos clientes, entendeu? Nós temos um laboratório técnico de no-break aqui nas nossas instalações. Depois você vai ter a oportunidade de fazer um vídeo na empresa, um vídeo corporativo. Você vai ver que tem lá bancada lá para análise de equipamento, de placa. E, porra, Pequeno e grande porte. pequeno e grande porte. A estrutura ela foi montada para poder atender o cliente como um todo, montagem de painéis elétricos. Então, assim, a solução ela é ampla. Ela é ampla. Tá aqui, o cliente que é atendido pela PWS, ele não fica desassistido. Ele não chega assim, não acontece de ligar para o Mário, falar, preciso que o técnico venha aqui. O problema não está no equipamento que a gente faz de manutenção. É na cabine blindada dele. Beleza. Precisa de quê? Precisa de disjuntor de alta, precisa de uma chave de alta. Não, no disjuntor do QGBT. É alguma coisa, um barramento, seja lá o que for. A empresa ela tem uma solução tão ampla que dificilmente o cliente vai ficar desassistido. É aquela solução imediata. Hoje você atende só pessoa jurídica ou física também? Tem algum cliente só? Alguns clientes pessoa física, mas muito pouco. Muito pouco, porque, assim... Também o para vocês é robusto. Isso, é grande porte. E geralmente física é pequeno porte, entendeu? Há uma necessidade, assim, de algum equipamento que seja emergencial, um conhecido, a gente atende. Mas nós, igual o Gabriel falou, nós não atendemos balcão, né? Eu chegar aqui com um equipamento, com um no-break pequeno para trocar bateria. A gente vende até a solução para eles, se quiser que a gente vá lá e tudo, mas vai ser um atendimento nosso. Mas assim, tem pessoa física, como você está falando, que aí já é um outro nível, né? O cara tem um gerador dentro da casa dele, ele tem uma estrutura, tem cliente que eu falo para você, tem pessoa física aí que é maior do que empresa. Sim. Tem pessoa física aí que tem algum... Que nós atendemos. Você chega numa direção aí, um bilionário desse aí da vida, que não vamos citar os nomes, é algo de outro nível, outro patamar. Né? Os caras têm um perfil de que não vou ficar sem energia mesmo dentro de casa. Não vou, parar. Na quadra de tênis não pode piscar. Entende? E tem esse nível de cliente também. Nós já fizemos uma venda para um cliente, que é um CEO. Porra, o cara tem uma quadra de tênis de Cyber, na época não tinha LED. Era vapor metálico. Então essa lâmpada demorava a esquentar. Quando você faltava luz, ele já tinha um gerador para quadra de tênis fora para casa dele. Ele tinha um gerador para casa de tênis, que ele era muito aficionado por esse esporte. Então ele não queria ter o desconforto de ele estar jogando tênis quando ele estivesse lá, que não era sempre. Quando ele estivesse lá jogando tênis na quadra de sábado, piscou, o gerador entrou, mas a luz apagou. Então, Espera 5 minutos para religar. espera 5 minutos para religar essa lâmpada, ele não queria, sempre interromper. Ele não queria desse desconforto, ele botou um no-break de 100 kVA. Não, investimento hoje de 400 mil.
só para não piscar o dia Se que ele tivesse lá, entendeu? Mas é outro nível de pessoa física. É outro nível de pessoa física, né? Então, você tem de tudo. Falar que a gente não vai atender pessoa física. Sim, eu acho que não, eu jamais. Mas é o tipo de equipamento. Cliente é sempre cliente. Se chegar aqui com a necessidade, nós vamos atender. Todos que nos ligam e solicitam, nós mandamos vir aqui e atendemos. Aí o cliente, pessoa física, tô com um problema no meu. Não é o nosso nicho. Faz o seguinte, traz aí, a gente vai dar uma olhada para você, devolve. É o tipo de serviço que a gente faz só para poder, às vezes o cliente liga, pô, eu peguei vocês aqui na internet, pô, não sei quem pode consertar esse no break aqui, eu trabalho na frente do computador aqui, eu não posso ficar sem, tá, traz aí. O menino vê, olha, valeu, obrigado. Não é um negócio para ganhar dinheiro, não vai cobrar isso. Às vezes é um pequeno negócio, a pessoa tem casa mesmo, de Estão Bahia, algo do tipo. Porque você, esse negócio, ajuda a pessoa, vai lá, dá para resolver, resolve para ela, devolve, não tem conserto, não tem conserto. Não é aquilo ali que vai movimentar, que vai gerar a roda, né? Mas pelo contrário, às vezes é essa pessoa, que às vezes você nunca sabe com quem você está falando do outro lado dali. Às vezes essa pessoa é um arquiteto ou é um engenheiro que trabalha no computador, que você nem sabe, ele pode ser um projetista. E às vezes ele vai conhecer você, a empresa, naquele momento ali. E a gente não conhece todo mundo. Sim. Se você nos buscar na internet, você vai ver que a gente nem aparece na primeira página. O nosso trabalho, a nossa divulgação é muito mais boca a boca. É um cliente indicando o outro. O nosso desenvolvimento, nosso investimento no Google ou em mídia é nenhum. Nossos clientes são um indicando o outro. É sabendo que pode contar conosco. Estou com um problema aqui, quem vocês podem me indicar? Então, você dizer um não, ou falar, amigo, eu não vou te atender, não. Não é. A gente nunca fala muito cliente. Eu falo. Não falo. É muito raro acontecer alguma coisa e falar, infelizmente, não dá para me te atender. A gente tenta dar um caminho para a pessoa. Né? Não é com a gente. Isso aí acontece até com o nosso cliente. Olha, Mário, Gabriel, preciso disso aqui. Pô, não é a nossa praia, ou a gente não tem como atender aquilo ali. Ele vai falar, olha, beleza, fala com o Marcos, ele vai resolver o seu problema, ele é o caminho. Se você quiser, eu faço uma ponte, se não está aqui o contato dele. Marcos, o fulano de tal está precisando disso, dá uma atenção para ele. Porque nem tudo é dinheiro, nem tudo é negócio. Mas o cliente entender que ele pode contar com você, mesmo quando não é você que vai solucionar o problema dele, mas que você vai entender, que vai estar do lado dele para apoiá-lo, já é um caminho. Isso vai fazer o relacionamento. Aí vamos voltar lá atrás, no início da nossa conversa, quando o Mário falou de fidelizar o cliente, de dar atenção para o cliente, de ouvir o cliente. E o cliente você ter a sensibilidade que o cliente ele vai se tornar seu parceiro, mas primeiro você tem que ser parceiro dele, não o contrário. Você tem que estar predisposto a estar do lado dele. Não estou falando que você tem que dar razão a ele quando ele está errado. Não estou dizendo que você vai ter que abaixar as calças, a cabeça para ele poder estar com você. Mas você ser parceiro dele quando ele precisa, né? E você estar disposto a falar para ele aquilo que ele precisa ouvir, mesmo sabendo que talvez ele não goste daquilo que vai ouvir de você. Sim. Tá preparado, entendeu? Aqui é exatamente quando eu fiz o curso técnico, tinha uma das nossas matérias, a marketing pessoal. O professor sempre falava isso. O melhor cartão de visita ao seu cliente. Sim, isso aí. Ele sempre falava isso. Não tem, você pode investir em outdoor, do próprio cartão de visita, ingresso e tudo, mas Mas tá foda na cabeça. A cabeça gelada, pô. É isso. É isso aí. Aliás, primeira parte. Só que, pá. Vai ter muito aí que vocês vão, a história que vocês vão rir aí, né? Achei nem como falou a questão do vídeo corporativo mostrando como é que é. Pô, isso aí eu não lavo. Saber como é que é o funcionamento, como é que vocês fazem os testes no equipamento, como é que é a manutenção, tudo isso. Essa é a melhor parte. Essa é a melhor Se você parte. quiser ir em visita, ver, a gente não vai poder mostrar quem é o cliente, mas dentro da instalação você pode tirar, fazer um vídeo do equipamento, A gente vai alinhar isso aí, gente, claro. ver como é que é o funcionamento. Não todos a gente mostrar os segredos, só aquilo que dá pra mostrar.
O cliente a gente não vai mostrar. Entendeu? Ele vai acompanhar. Vamos fazer um dia de técnico. É isso aí, isso aí. Bota o Marcos pra comer. Marcos vai. Tá conosco. Marcos, vai é meu diretor aqui, já é o diretor do Vancast, entendeu? Ele só fica ali fazendo a produção e vendo se tá tudo, checando se tá tudo ok. Galera, parte 1 concluída, tá? Com certeza, eu já tô com várias ideias aqui de produção de conteúdo com eles, até para agregar, fazer essa ligação do... Sim, pro teu público ver como é, como é a edição. Perfeito, vamos Isso aí. mais detalhes, né, do que eu, pelo menos, cara, a área técnica, eu sou aficionado. É bacana, o nosso trabalho é... E veio, ele funciona. Então, considerações finais, à vontade. Nós só temos a agradecer a você, ao Marcos, né? Que se interessaram pela nossa história, né? Não contamos tudo ainda, porque tem bastante coisa, mas para não se tornar maçante, mas tem bastante coisa aí que vocês vão achar muito engraçado. É verdade, sem dúvida nenhuma. Aquilo que o que a gente pode contar de melhor, né? Assim, como experiência principal. Aquilo que você vai escolher para sentar à mesa com você é tão importante quanto tudo, né? E saber entender os sinais de quando vai dar certo e quando não vai dar, né? Essa percepção, às vezes a gente demora, porque às vezes a gente não quer acreditar naquilo, né? Então, saibam escolher com quem vocês vão se associar, com quem vocês vão sentar à mesa, quem vocês vão escolher para poder caminhar junto de vocês, é o mais importante. Entre erros e acertos, nós dois erramos e acertamos, erramos e acertamos. Cumplicidade é muito importante. Cumplicidade. Cumplicidade é jogo aberto sempre. Sempre. Não adianta. Isso aqui é um casamento. Ou você confia ou você não confia, ou você está dentro ou você não está. Não dá. Beleza, aperta a mão, segue em frente. Sem ser tralha, não dá certo. Não dá certo. Pode cortando aí, falando assim, eu falei do Charles, né, que é um amigo nosso, e eu tive conversando com ele, acho que foi na terça-feira ou quarta, ou foi na quarta-feira. E em um cliente que ele me mostrou, um cliente que ele foi, eu postei no WhatsApp, mas eu tava falando aí, foi interrompido, não sei se você vai conseguir ver, mas ele tava nesse cliente, aí tem tem vários dizeres sobre a vida, que você tem que aproveitar a vida, arriscar e tudo. E no fundo você tem um passarinho numa gaiola e você tem 3 pássaros soltos. Aí o ensinamento, é porque eu não me lembro que é coisa pra caramba, mas o ensinamento mais importante é o seguinte: você quer ser o pássaro preso na gaiola ou você quer ser o pássaro voando? O pássaro na gaiola, ele só vai comer aquele alpiste e beber aquela água. E você voando, você tem um horizonte para você buscar. Então, é sobre isso. Beleza, gente? Beleza. Obrigado, hein? Valeu, galera.